tarde. Sou Edgar Bessa, moderador deste painel, e falo da cidade do Rio de Janeiro. Em nome do presidente do 2º Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, terceiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e dos vice-presidentes, senhora Selene Jefferson de Souza e senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema da palestra é Da Ideia à Realização, a Ação como Meio, e será desenvolvida pelo senhor José Luiz Conrado Vieira. O palestrante é natural da cidade de São Paulo, é bacharel e licenciado em Física pela Universidade de São Paulo, USP, é doutor e mestre em Direito Econômico pela USP e pós-graduado em Economia pela FIP-USP e em Finanças pela ACREF. Atualmente, é professor na pós-graduação e membro do Comitê Acadêmico da Pós-Graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, e membro efetivo do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Tornou-se membro da Sociedade Brasileira de Obiose em 1986 e tem atuado nas áreas de ensino em diversos departamentos, com palestras e aulas, tendo sido também coordenador executivo da antiga CONEP, Comissão Nacional de Ética e Política. A palestra que será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: a importância da ação como elemento central e motriz do processo de desenvolvimento da humanidade, sob o prisma da evolução da vida-energia para a chamada vida-consciência, e sua vinculação com a noção de Pramanta. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor José Luiz Conrado Vieira, que terá 40 minutos para desenvolver o seu tema. Bom, boa tarde a todos. Pessoal, eu vou já de imediato, até para ganharmos tempo, 40 minutos passam muito rapidamente, eu já vou compartilhar um vídeo aqui com um PowerPoint, um arquivo em PowerPoint com todos vocês. Vamos lá. É esse o arquivo que nós vamos utilizar para dar suporte a esta apresentação. Bom, primeiramente, meus cumprimentos à alta direção da Sociedade Brasileira de Obiose, nas pessoas do seu presidente e dos vice-presidentes. Meus cumprimentos também a todos os que participaram da organização do evento e a todo o público que nos brinda com a sua assistência nesse momento. E, por fim, meus agradecimentos também aos idealizadores e organizadores do COI, Congresso Online, da Obiose 2021, pelo honroso convite para que eu participasse deste congresso. Bom, o objetivo da palestra já foi externado pelo nosso moderador, Edgar Bessa, grande biólogo, professor de biologia. Bom, enfim, vamos então direto a uma introdução ao tema. Primeiramente, eu gostaria de dizer que houve uma dupla motivação para abordarmos esse tema hoje, tá? A primeira motivação foi o fato de esse tema ter sido objeto de debates recentes no setor que nós chamamos de araratiano da Sociedade de Obiose. E, aliás, há um slide ao final que os senhores, senhoras poderão compulsar, e com indicações de redes para esse setor, ou redes sociais usadas por esse setor, que é dedicado a questões, sobretudo, das áreas de educação e cultura, Então, esses debates a que eu me referi, eles envolveram a questão da subdivisão ou não da temática da ideia à realização em duas partes. Primeira parte, da ideia à ação, e a segunda, da ação à realização. Então, a possibilidade disso gerou uma série de debates, com reflexões, questionamentos interessantes, questionamentos de ordem teórica, filosófica. Então, essa é uma das motivações para nós estarmos abordando o tema aqui. A segunda motivação é o fato de nós estarmos hoje, no dia 25 de fevereiro,
de 1963, perdão, 2021, e o dia 25 de fevereiro de 1963 corresponde, na tradição eubiótica, a uma efeméride importante denominada Dia do Novo Pramanta Luzia, que guarda estreita relação com o que se conhece por Era de Aquário, né? Amplamente conhecida. Bom, enfim, ditos debates e reflexões, eles se tornaram ainda mais intensos na medida em que a temática era o futuro. Quando se falava do futuro, então, os debates ficavam mais acalorados, né? Notadamente quando se falava de sistemas de evolução. Nós vamos falar um pouquinho aqui de sistemas de evolução. Bom, isso expressa, de certo modo, uma preocupação especial em relação ao próximo sistema evolucional, que é quinto sistema. Na visão eubiótica, nós vivemos hoje o chamado quarto sistema de evolução, baseado na Terra, em síntese, e caminhamos para um quinto sistema de evolução, né? Então, essa preocupação com o futuro envolve uma preocupação com o próximo sistema e com a formação do substrato da sociedade futura na razão do spes mestres in semine, que é o lema da eubiose, consta do seu brasão, né? Significa que a esperança da colheita, de uma boa colheita, está na semente que for plantada. Portanto, a gente está falando de educação e cultura, sobretudo para crianças, adolescentes e jovens em geral. Por conseguinte, trabalharemos um pouco aqui também com o conceito original e a acepção atual de Pramanta, já que nós falamos de novo Pramanta Luzire, Pramanta de Aquários e assim por diante, bem como com o conceito de evolução na perspectiva eubiótica. Iniciaremos, então, com uma abordagem geral acerca dos termos ideia, realização e ação, para depois falarmos um pouco do vínculo entre ação e Pramanta. Bom, enfim, sem mais delongas, vamos à ação, né? Mãos à obra. Bom, algumas observações iniciais que eu julgo importantes é que, a primeira, que a eubiose é considerada uma escola de livres pensadores. Como tal, o pensamento eubiótico nos confere uma grande quantidade de informações que permite uma significativa ampliação de repertório. Costumo dizer que a eubiose, acima de tudo, é ampliadora de repertório, né? Repertório de análise. Para que, então, cada livre pensador, cada um de nós, possa formular sua própria visão acerca de si, acerca do mundo, do universo, e etc., né? Nesse sentido, o que eu vou apresentar aqui deve ser visto como a minha visão, eubiota, livre pensador, dessa temática, tomando por base, claro, os ensinamentos colhidos na sociedade, na escola eubiótica. Mais uma observação importante, eu sugiro que as senhoras e os senhores não tentem ler e ouvir ao mesmo tempo. Esse arquivo aqui em PowerPoint é apenas um guia, sobretudo para mim, né? Para a minha fala, é a minha colinha, vamos dizer assim, e deverá ser disponibilizado em breve a todos, através da internet, através de site, Eubiose, então não precisam se preocupar em ler. Eu leio e falo, preocupem-se mais, se me permitirem essa sugestão, com o que eu estarei falando, tá? Ainda completando as observações iniciais, antes de entrarmos na temática em si, nós vamos assistir a um vídeo bastante conhecido, de cerca de 3 minutos, produzido pela Europa Technologies e pelo próprio Google, e disponível na internet, está aí o link, portanto, ele é público, foi acessado em 14 de fevereiro, às 16 horas, pela última vez, no meu caso, mas há outras versões mais recentes, se quiserem, tá? Vamos lá, então, a esse vídeo bastante interessante. Muito conhecido.
Bem, é um vídeo bastante interessante. A maioria das senhoras e senhores a maioria deve conhecer esse vídeo. Eu vou fazer alguns breves comentários, na verdade, provocações sobre esse vídeo. Tá? Dele pode-se extrair várias alegorias, né? Há várias alegorias possíveis, dentre as quais eu começaria dizendo do micro e do macrocosmo, né? E lembraria que o Caibalion é um livro também bastante conhecido, eu não coloquei os dados bibliográficos, porque qualquer um pode entrar no Google e colocando lá Caibalion vai achar rapidamente. O Caibalion versa sobre os chamados princípios herméticos, legados, deixados por Hermes, o Trimegisto. Um dos princípios herméticos mais relevantes diz: o que está em cima é como o que está embaixo, tá certo? Assim como o que está embaixo, como o que está em cima, né? Então, enfim, tudo é essencialmente uma questão de referencial, de perspectiva ou de estado vibratório. A questão de estado vibratório, frequência vibratória é fundamental para a gente tentar entender o universo. Deus, o divino, estaria num nível vibratório extremamente elevado, uma frequência vibratória extremamente elevada, daí não o acessarmos com facilidade, né? Vale lembrar que nós estamos rodeados, nós aqui no mundo, o tempo todo por centenas ou milhares de ondas, ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, televisão e assim por diante, que nos atravessam, muitas delas, pelo seu nível de frequência, e nós não as percebemos, como não percebemos também, nessa ordem de raciocínio, o divino, não vemos, né, com nossos sentidos usuais, Deus, o divino, enfim, frequências superiores. Segunda provocação, o ser humano, curiosamente no vídeo é uma mulher, funciona como uma espécie de passagem do macro para o micro, né? Quer dizer, do macrocosmo para o microcosmo. Poderíamos também dizer, do ponto de vista alegórico, do pai para o filho, e a mulher, o feminino é exatamente o ponto de passagem do pai para o filho, é a geradora, passagem do pai para o filho. O que está no entorno, terceira provocação, eu lembraria que o que está no entorno imediato de Luiz é a garota que aparece aí no vídeo do Google, é basicamente resultado de ação humana. Quer dizer, o que está em torno dela são prédios, são construções e assim por diante, que são chamados manufaturados, aquilo que o ser humano já produziu, né, com a sua ação sobre a natureza. Fala-se muito dos naturados versus os manufaturados, naturados como aquilo que a natureza produziu, né? Aliás, há medidas recentes aí de alguns pesquisadores dizendo que o que o homem já produziu supera o que a natureza produziu em alguma dimensão, em termos de valor ou que seja. São conceitos muito subjetivos, mas é uma pesquisa interessante. A última, eu diria, a última provocação é a questão do foco, a última alegoria, né? O ser humano ele tende a buscar, primeiramente, o que está fora, o que está no exterior. Quer dizer, primeiro a câmera foi lá para o final do universo, que, no fundo, lá no Big Bang era o início, né? Também fazia parte do início. Enfim, vai lá para o final do universo, para o fim do universo, para 10 bilhões de anos-luz adiante, né, de nós, em termos de distância, para depois voltar para dentro, para o interior, para o seu interior, para o interior do ser humano. Bom, feitas essas provocações, vamos lá, vamos começar. Vamos começar com alguns aspectos de natureza ou de ordem etimológica e outros aspectos gerais. Vamos abordar, então, as palavras ideia, realização e ação. Ideia vem do grego ideia, né? Que, por sua vez, tem raiz no termo eidos, que significaria, ou significava basicamente imagem. Ideia é uma imagem que se tem de alguma coisa. Para alguns estudiosos, ideia e eidos vem de uma origem, de uma raiz proto-indo-europeia na palavra vaide, no termo vaide, significando ver. Nesse sentido, ideia poderia conotar aquilo que é visto antes, né? Que é visto com a mente, com o olho da mente, né? Na esfera abstrata. Por outro lado, no chamado estado de dicionário, uma expressão que o Carlos Drummond de Andrade usou no seu poema Procura da Poesia, poema também disponível na internet, é só colocar lá Procura da Poesia, o Carlos Drummond, que sempre você chega. Essa expressão, né, em estado de dicionário, o vocábulo ideia apresenta várias acepções, né? Por exemplo, no dicionário Michaelis, pegando um dos vários dicionários disponíveis aí, o vocábulo ideia é definido como objeto imediato do pensamento, lembra a imagem, aquilo que nós já falamos. Mas pode ser visto ainda como plano a ser realizado, ou então como visão geral de um projeto. Então, guardemos a palavra projeto, tá? Vinculada à ideia e projeto.
Eu vou colocar mais algumas provocações aqui. Aliás, todas as notas que eu coloquei nessa lâmina, nesse slide e nos seguintes, são provocativas. Nota 1, nota provocativa 1. A ideia como atributo do divino ligado a um nível vibratório mais elevado ou sutil. Costuma-se dizer que a ideia que temos, notadamente, lógico, ideias que impulsionem o homem no sentido de sua evolução, ideias nobres nessa ordem de raciocínio, algumas, inclusive, geradoras de quebras de paradigmas, né? O EMC ao quadrado, lá do Einstein, ou a ideia da lei da gravidade, quando caiu a maçã, como se costuma dizer, na cabeça do Isaac Newton. Enfim, as ideias seriam um atributo divino porque elas estão na mente humana num estado vibratório, num nível vibratório compatível com um nível considerado, vamos dizer assim, um nível divino. Nesse sentido, há uma máxima até que diz que um dia, futuramente, não fará sentido dizermos que eu tive uma ideia, pois a ideia será imanente ao ser. Quer dizer, na medida que o ser, o homem, o ser humano, evolui na direção do divino, da sua elevação espiritual, a ideia passa gradativamente a ser algo mais presente e imanente, até o momento em que se tornará imanente ao ser. Uma outra provocação, a ideia de universo e o universo como ideia. Há um outro princípio hermético, que está lá no Caibalion, de Hermésio Trismegisto, que diz que o todo é mente e o universo é mental. Eu completei aí com uma criação mental para ficar mais inteligível, né? Isso conota também, nos remete à ideia de substância primordial. E eu gostaria de dizer, de lembrar, para ser mais preciso, que não se sabe quase nada a respeito do que no Caibalion se chama de substância primordial. A ciência diz que dos 100% do universo, a ciência, só conhece 4%. 96% seria o que se chama, até por não se conhecer a sua natureza, o que se chama de matéria escura, de energia escura. Portanto, nós, seres humanos, ou mais precisamente a ciência, está apanhando de 96-4, né? E ainda assim, nós humanos somos às vezes muito arrogantes, achando que sabemos tudo. Conhecemos somente 4% do universo. Bom, a terceira provocação, nota 3, aceita-se por aí facilmente a ideia da chamada inteligência artificial, que eu chamo aqui de IA 0.1, porque podia ser 0,00001, mas, enfim, é 0.1 porque está no seu início. A coisa da inteligência artificial, vale dizer, desses artefatos, né, processadores, computadores e assim por diante, que são capazes de tomar decisões inteligentes frente a diferentes situações, a diferentes cenários apresentados, ela é tida como uma coisa razoavelmente natural, ela é recente, seu desenvolvimento tem de 20 a 30 anos no máximo, aliás, no estado que está hoje da arte, menos de 10 anos. Mas não é tão facilmente aceitável assim a ideia do que eu chamaria aqui, brincando um pouco, de inteligência divina, ID 8.0. Por que 8.0? Porque eu falei lá atrás em quarto e quinto sistema de evolução. E o que eu chamo aqui de inteligência divina corresponde ao oitavo sistema de evolução. E aí eu ressaltaria que nós estamos, nessa linguagem dos sistemas de evolução, na ID 4.0. Nós estamos desenvolvendo aqui na Terra, no sistema de evolução que tem a Terra como centro, a ID 4.0. E aí alguém poderá ser tentado a dizer, bom, se somos 4.0, e o divino é 8.0, a gente está chegando lá, a gente está perto. Olha, lê do engano. Lamento decepcioná-lo um pouco, decepcionar quem pensa dessa forma. Porque eu disse aí que é versão 13.7, são 13.7 bilhões de anos, é a ciência que diz também, que o universo tem desde o Big Bang. Então, eu diria que para chegar num ID 4.0, nós levamos, grosso modo falando, na verdade tem calibrações, a gente poderia falar de universo-ilha na linguagem lá do Immanuel Kant, mas enfim, nós levamos 13,7 bilhões de anos para chegar a 4.0, e cabe lembrar que lá atrás, 13,7 bilhões de anos atrás, a ID 8.0 já existia. A ID 8.0 foi que criou o universo na linguagem, lá em cima da nota 2 do Caibalion, de Hermésio Trismegisto.
Ora bolas, então, nós temos muito, muito ainda a trabalhar, tá certo? Uma última provocação dentro dessa provocação 3, nota 3, é que acessar a ID 8.0, o que eu chamo aqui de inteligência divina, o oitavo sistema de evolução, depende, ao que tudo indica, pelo que a gente estuda no campo eubiótico, de hardware e software adequados, tá certo? O hardware somos nós, depende de nós. Agora, software é complicado, né? Pô? Fazer o nosso hardware rodar softwares capazes de nos ligar ao divino não é uma coisa tão simples. E aí uma provocação final para os eubiotas, né? Será que dá para a gente falar em um softwarezinho eubiótico? Bom, enfim, feitas essas provocações, já falamos da ideia, vamos falar da palavra realização. Realização, por sua vez, corresponde também, lá no Michaelis, em estado dicionário, ao ato ou efeito de realizar, assim como aquilo que foi executado ou concluído. Portanto, realização pode ser vista tanto como ação de realizar, ação para realizar algo, quanto como produto em si de uma ação. Então, é nessa última acepção de produto final de uma ação, é principalmente nessa acepção que nós vamos empregar o termo realização doravante, tá? Finalmente, vamos falar de ação. Ação como meio, vamos falar de ação. Ação, em termos etimológicos, vem do latim, actio, actionis, e o sentido principal, lá no latim, era próximo do que detém também o seu sentido principal na língua portuguesa. No também estado de dicionário de Michaelis, está ligado ao verbo agir, né? E conota, por exemplo, disposição para realizar coisas, energia, movimento, e tem como sinônimos, dentre outros, atividade, ato, atuação, movimento, obra, etc. Está lá no Michaelis. Uma notinha provocativa diz respeito a isso que eu coloquei aí. A obra, vale dizer, a obra humana, no caso aqui, ela está nos jornais. Várias pessoas já disseram isso. Alguém muito importante falou de obra num sentido até mais elevado, mas, enfim. A obra humana está nos jornais, está nas mídias e assim por diante, que refletem esses jornais, as mídias em geral, uma espécie de média e constituem uma certa métrica da consciência 13.7, ou seja, reflete, de certo modo, aquilo que a consciência humana levou 13,7 bilhões de anos para desenvolver. Às vezes é até meio triste, né? Porque a gente olha a primeira página dos jornais com tanta violência, com tanta desunião, tanta falta de humanidade, aspas, aspas, para a humanidade, que quando a gente pensa em 13,7 bilhões de anos para chegar nesse estágio, a gente fica um bocadinho triste. Mas, enfim, vale lembrar também que cada época, ou cada idade, ou cada yuga, que é uma expressão usada também para designar ciclos, tendem a preponderar em cada uma delas os padrões que a definem, tá certo? Esses padrões acabam sendo visualizados, vistos como o normal naquele período, naquele ciclo, né? Então, nós vivemos, do ponto de vista dos estudos eubióticos, o que a gente chama de Kali Yuga, ou Idade do Ferro, que tende a ser uma idade complexa, uma idade até certo ponto caótica, com muita confusão de conceitos, com um certo nível de violência, com um certo nível destrutivo da ação humana, às vezes. Mas, enfim, é isso, no fundo, que a gente vê na primeira página dos jornais, né? Portanto, a primeira página dos jornais reflete bem, de certo modo, o padrão de idade, ou de época, ou de ciclo, ou de fase que nós vivemos. Bom, vamos adiante. A palavra ação conota atividade, movimento, energia, consubstanciando, portanto, como algo imprescindível à vida, seja no plano da criação da vida, seja no tocante à manutenção da vida. Essa é uma afirmação praticamente intuitiva, né? Ação, todavia, numa perspectiva mais ampla, genericamente falando, conota mudança de estado. A passagem, por exemplo, de um estado de coisas, do tempo presente, para um estado de coisas futuro, para o novo, envolve, em regra, a ação, exige ação. Portanto, a construção do futuro, ela, vale dizer, de um novo estado de coisas, exige ideação, né, vale dizer, projeto e ação. Eu colocaria mais uma provocação ampla aqui, dizendo que, no fundo, o futuro é o maior dos projetos. No fundo, é o maior dos projetos para todos nós. Nós vivemos em função do futuro, de uma busca do futuro. Vivemos o presente, sim, mas buscando dias melhores, né? Buscando um futuro melhor, mais digno, mais humano, e assim por diante. Eu coloquei uma pequena provocaçãozinha até em letras menores aí. Será que é o maior dos projetos da ID 8.0?
Será que a ID 8.0 tem um projeto de um novo homem, de um novo ser, enfim, um projeto de futuro também para todos nós, para a humanidade como um todo? Eu me atrevo a dizer que sim, mas vamos adiante, é só provocação. Bem, atividade e movimento são, então, termos que se aplicam também ao universo, porque o universo está em permanente atividade, assim como cada ser que nele existe, né? Seres que eu diria de todos os gêneros, né? De todas as espécies, os seres do mineral, do vegetal, do animal e do hominal, como defende o Obiose, todos os seres estão em permanente atividade, permanente movimento, que corrobora um outro princípio hermético, lá do Caibalion, que é o que tudo vibra, tudo é vibração. Realmente, mesmo uma pedra que, por vezes, parece absolutamente inerte, tem lá os seus átomos com os seus elétrons, que formam suas moléculas em movimento, em vibração. Então, tudo vibra, tudo é vibração. Em síntese, tudo está em movimento, micro ou macroscopicamente falando. Uma outra chave analítica, nós poderíamos dizer que tudo é uma questão de estado vibratório. Na linguagem dos mais jovens, né, e eu me considero super jovem, então, é a vibe, né? Então, tudo é uma questão de vibe. Vamos lá, o que significa vibração? Na perspectiva da filosofia, também, ideia e ação são questões importantes desde os primórdios da filosofia. Os grandes filósofos se dedicam a questões como a natureza da ação, a ação voluntária, a ação condicionada, a ação consciente e assim por diante, né? Mesmo na fase do chamado pensamento mítico, né? Lá antes dos sábios da Grécia, séculos 6 e 7 a.C., a questão de ação já aparecia como algo importante no conceito de ação dos deuses como geradora dos fenômenos naturais. Então, o trovão era a ação de Deus, o relâmpago, o movimento das águas, o vento, tudo era uma questão de ação dos deuses, mas a ação estava lá, né? Posteriormente, o pensamento mítico cedeu lugar gradativamente ao pensamento racional, para afirmar, então, começar a afirmar as chamadas bases da filosofia, que alguns autores chamam de filosofia científica, né? Muito bem. Eu destacaria, nesse contexto da filosofia grega, falando sobre ideia e ação, primeiro Heráclito, né? Que falava muito de ação. Ele dizia que tudo flui, tudo está em movimento, não vemos a mesma água do rio em dois momentos distintos, né? Muito bem. O Sócrates com a maiêutica. A maiêutica era uma ação, a ação de tirar, maiêutica com sentido de parto, tirar de dentro, a ação de tirar o ser de dentro da pessoa, tirar o conhecimento e assim por diante, gerar o conhecimento. Platão com a teoria, o mundo das ideias, e o Aristóteles com as noções de ato e potência, né? Com Platão e Aristóteles em particular, lógico, Sócrates também, mas particularmente Platão, que trouxe Sócrates para o conhecimento humano, da humanidade. Platão e Sócrates e Aristóteles, desculpe, entram de forma mais efetiva no campo da razão, do mental concreto, e com eles, ideia e ação começam a adquirir uma nova dimensão. Platão fala do mundo das ideias, o mundo das formas originais que se projetam nesse mundo das formas em que vivemos, mundo concreto. Aristóteles falava de ato e potência, né? Potência como qualidade imanente de todos os seres, de nós todos, e ato subdividido em duas partes. O ser, ato como ato primeiro, o ser, cada um de nós somos ato primeiro, e ato segundo, que é a atividade, a ação, exatamente a ação. Então, a ação é necessária para desenvolver a potência do ser, para gerar um novo ser, né? Formar um novo ser. Potência, nesse sentido, pode conotar, portanto, também ideia, desenvolver a ideia ou agir sobre a ideia para gerar o novo, gerar um novo ser, um novo estado de coisas. Vamos integrar agora esses termos, esses três termos, tá? Então, podemos dizer que realização, ou concretização, materialização e assim por diante, de uma ideia, exige ação. Ação como atividade e realização como produto dessa atividade. Portanto, a ideia leva à ação, e a ação leva à realização. Bingo! Aquela dúvida, aquela discussão toda, a que me referi no início, aqueles debates sobre poder ou não dividir a linha da ideia, que leva da ideia à realização em duas partes, em dois segmentos, ela está resolvida pelo próprio sentido das palavras, né? Então, nós podemos dividir da ideia à realização em ideia levando à ação e ação levando à realização. Bingo, está resolvido. A ação, portanto, é o meio para a ideia se concretizar, se realizar.
Mas será que é só isso mesmo, né? E se não houver vontade, será que basta a ação? Sim, basta a ação, ela cria, ela gera, ela concretiza. Mas precisa ter vontade, pessoal, né? De fato, a vontade é, em regra, o que impele o ser à ação. Sem ela, o melhor dos projetos, vale dizer, a melhor das ideias, não sai do papel. Tende a não sair do papel. Fala-se até de um ternário, né, expresso por um triângulo equilátero de ideia, vontade e atividade. A ideia em cima, vontade e atividade, vale dizer, a ideia precisa de vontade e a vontade tem que gerar atividade para que o triângulo da realização, para que a realização aconteça, né? Sobre ideia, vontade e atividade, eu vou ler aqui rapidamente um pensamento atribuído a Goethe. Eu digo atribuído a Goethe, Johann Goethe, pensador, escritor alemão, porque eu não fui pesquisar diretamente a fonte, eu não fui no texto dele. Mas é bastante disseminado esse pensamento na internet, e ele diz basicamente o seguinte: eu já experimentei isso na vida, hein? Por isso que eu faço questão de ler aqui para vocês, isso é interessante. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade fundamental cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplêndidos. A de que, no momento em que nos comprometemos definitivamente, a providência, ou a ID 8.0, ou o universo, o cosmos, também se move, né? Toda uma corrente de acontecimentos brota da decisão tomada, né? Fazendo surgir a nosso favor toda a sorte de incidentes, encontros e assistência material que nenhum homem sonharia que pudessem vir ao seu encontro. O que quer que você possa fazer ou sonhe que possa, diz lá o Goethe, né? Faça. Coragem contém, dizia ele, genialidade, poder e magia, no sentido positivo, claro. Comece agora, dizia o Goethe, né? Muito bem, deixo isso com vocês. Vamos falar um pouquinho, então, agora de ideia como projeto. Eu disse lá atrás para a gente guardar a noção de ideia como projeto, né? Ideia conota projeto e conota processo, ou seja, uma sequência menos ou mais extensa de passos, fases, etapas, assim em diante, entre dois momentos no tempo. O momento inicial, que é o da ideação, da ideia, entendido como aquele que se manifesta, surge ou se manifesta a ideia, ou o interesse por algo. E, aliás, falando em Big Bang, né, criação do universo, talvez fosse aqui o momento inicial do pré-Big Bang, e o momento final, que é o da conclusão ou concretização, né, ou seja, da materialização do projeto. Um projeto pressupõe, numa perspectiva mais simples, três momentos ou fases, todos nós sabemos: ideia, o momento inicial, desculpe, o início, que é a ideia, a ideação, o meio, que é a ação, e o fim, que é a realização. Quanto mais complexo um projeto, ou maior o número de variáveis, maior também é a demanda por atributos de conhecimento. A coisa é muito complexa, você tem que conhecer muito, tem que estudar, tem que se envolver para valer. Vontade, querer, você tem que desenvolver de fato. E quanto mais difícil, maior tem que ser a sua vontade. Exige disciplina, organização, dentre outros. E pode exigir também uma certa dose de coragem, às vezes, de ousadia para implementar um projeto, para colocar uma ideia no concreto, né? Exige criatividade, por vezes até algum nível de introspecção, de silêncio sobre a obra ou o produto final pretendido, né? Enfim, esses quatro verbos, querer, saber, ousar, calar, curiosamente, são quatro verbos usuais no chamado processo de iniciação ou processo iniciático. Assim, um projeto, uma ideia, um projeto mais complexo tende a exigir uma primeira fase de reflexão, meditação, não meramente quanto à sua viabilidade, não é toda a ideia que temos que é viável. Uma segunda, que é a avaliação da capacidade para fazer. Espera aí, eu tive a ideia, mas eu consigo fazer isso? Dá para fazer isso? Uma terceira, que seria da aferição da vontade, da exteriorização da vontade de implementá-la. E uma quarta, uma última, que seria a ação em si. Aí sim, a ação firme, determinada e, sobretudo, qualificada para o planejamento, tem que planejar, e para executar as diversas etapas. Para finalizar, vou colocar só mais uma abordagem, usualmente atribuído ou empregada, né, para certos projetos complexos, de longa duração e de amplo espectro, seja em termos subjetivos, seja em termos objetivos. E essa abordagem mostra que os projetos tendem a envolver os seguintes elementos que eu vou elencar, dentre outros. Os eubiotas, em particular, deverão ter muita familiaridade com essa abordagem, tá? Um dos elementos é a ideia, o primeiro, é a ideia em si,
que é a referência permanente do projeto. O projeto tem que ter sempre essa referência, que é a ideia original, que é uma luz, um farol, uma guia do projeto, né? O segundo elemento seria o nome. Você sempre atribui um signo de natureza linguística para designar esse projeto. Terceiro, a descrição, que é um enunciado, uma sentença, uma ementa, seja o que for, em geral vinculada à essência do projeto, seguida de um detalhamento adequado desse projeto, né? Dessa ideia, que já se tornou projeto. Depois vem a vontade, a disposição efetiva para concretizar. Depois disso, vem a ação para realizar, envolvendo planejamento, execução e assim por diante. Se esse projeto exigir expansão, depois ele realizado no primeiro momento, ele tem que ser expandido para se completar. Então, vem a ação para expansão, da mesma forma exigindo planejamento, execução, dependendo da natureza do projeto. E, por fim, a conclusão, né? Quer dizer, o objetivo final alcançado, realizado. Então, essa coisa de ideia ou luz, o nome, a vontade, né? Descrição, desculpe, a sentença, descrição, vontade, realização, expansão e assim por diante, tem tudo a ver com projeto. Isso é projeto, tá certo? Isso é notação de projeto. Bom, nessa última abordagem, abstraindo os elementos nome, sentença e vontade, né? Dá para a gente ver claramente que a ação está lá, exatamente o elemento central, mediador entre ideia e o objetivo final que se deseja alcançar, que é a realização. Bom, já vamos caminhando agora para o final, antes que o nosso moderador puxe aqui a minha orelha, né? Por conta do tempo. Vamos falar da síntese entre ação e plamanta, né? A ação constitui, portanto, como já dissemos, um móvel capaz de dar concretude à ideia, de transformar o abstrato em algo materialmente palpável, né? Em algo concreto, realizado como realização. Mas há, na verdade, o outro elemento imprescindível que eu mencionei no processo realizador, que é a vontade. É ela que impele a ação. Há até uma frase de efeito segundo a qual, sem a vontade, as ideias tendem a se perder no oceano sem águas, né? Nessa frase, que eu já ouvi em algum lugar, não me lembro onde, oceano sem águas é aquele que não produz ondas, não se move, não gera impactos materialmente sensíveis. Ou seja, se não houver vontade, você não movimenta esse oceano, você está no oceano sem águas. Do ponto de vista, por outro lado, da antropogênese, que é o estudo da origem e da evolução do homem, e da cosmogênese, que é o estudo da origem e da evolução do universo, coisas que se estudam no ambiente abiótico, a ação tem estreita correlação com a noção de pramanta, né? Mas o que vem a ser pramanta, então? Pramanta, mencionei lá no início o novo pramanta luzir, pramanta de aquário, assim por diante. Pramanta, às vezes grafado sem o H, né? É um termo de origem bastante antiga e o conceito original está exposto no glossário teosófico da Helena Petrovna Blavatsky, uma pensadora ultrapotente, né? Está aí o período de vida dela, 1831 a 1891, e esse glossário está disponível na internet para quem quiser. Conforme consta desse glossário, pramanta correspondia originalmente a um acessório para produzir o fogo sagrado mediante fricção ou atrito. Esse acessório era composto de um bastão ou pedaço de madeira para ser friccionado a uma roda ou disco denominado arani, ou arame, exigindo, portanto, trabalho, ação, exigia trabalho, ação. Mas, dependendo da perspectiva de análise, há outras acepções modernas, né, contemporâneas, para o termo pramanta. Uma dessas perspectivas é a da evolução da consciência humana na linha da transformação da vida-energia em vida-consciência, como propugna o pensamento abiótico. Sob essa perspectiva, o termo ação tem sentido de trabalho, está intimamente ligado ao conceito atual de pramanta, né? Na dicção de um eubiota, grande eubiota, super estudioso, Lauderino Santos Neto, está lá embaixo o artigo dele mencionado, pramanta é trabalho, significando trabalho organizado e realizado por diversas hierarquias, das mais celestiais às mais humanas, focado no desenvolvimento da humanidade. Para quem não tem familiaridade com esse conceito de hierarquia, eu poderia só exemplificar, por exemplo, do ponto de vista do cristianismo, anjos seriam uma hierarquia, os santos poderiam ser vistos como outra hierarquia, e o ser humano também é uma hierarquia, né? Então, pode-se dizer, e daí dizer-se com frequência, que o pramanta envolve sempre uma fricção
entre diferentes níveis de consciência. Fricção essa capaz de gerar o fogo. Lembra lá do Arani, né, e do bastão? Então, uma fricção capaz de gerar o fogo à luz do conhecimento, a iluminação capaz de gerar o novo. Então, o Pramanta é ação voltada para o novo. Há também outras acepções da palavra Pramanta, como período de tempo, ou ciclo, ou conjunto de ciclos. Né? Um Pramanta pode ter vários ciclos internos. Em outra acepção mais, pode se referir a um conjunto de seres ou consciências. Há alguns estudiosos que conectam a formação de cada raça-mãe, a eubiose estuda a evolução, a antropogênese, né? A partir do conceito de raças-mães. Então, há quem conecte a formação de cada raça-mãe a um Pramanta. Então, Pramanta lemuriano, Pramanta atlântico, Pramanta ariano. Mas, de uma forma geral, o que importa é o seguinte, pode-se dizer que a noção de Pramanta está relacionada, como diz o Laudelino, a trabalho, está relacionada à ação. A ação trabalha em torno de um determinado objetivo evolucional de longo prazo. Então, de se ressaltar que todo Pramanta traz uma marca própria, uma ideia-força, algo que o move, que indica ou exige uma linha de trabalho, uma linha de ação a ser seguida. E cada um dos ciclos, se o Pramanta tiver ciclos, normalmente tem, também pode ter uma ideia-força própria daquele ciclo. Sob esse prisma, entendo eu, eubiota, volto àquela minha observação inicial, eu falo aqui como eubiota, que aprendeu muita coisa na eubiose e elaborou seus próprios pensamentos, né, sua visão de mundo. Eu entendo que a ideia-força que rege o ciclo atual do Pramanta em curso, que é o Pramanta de Aquário, é precisamente a ação. Mas aí alguém vai dizer, pô, mas isso é redundante. Se Pramanta significa ação, trabalho, você está dizendo que o atual ciclo pramântico tem como ideia a força a ação? Sim, mas não é qualquer ação. A ideia-força do ciclo pramântico atual é de ação consciente e responsável, voltada, sobretudo, para o coletivo e para o bem comum. Vale lembrar aqui as ideias de bem comum, né, que lá na Grécia, no pensamento grego, remetia ou era o fundamento da ética e da política, e parece que nos dias de hoje o pessoal, sobretudo na área da política, não está tão ligado assim mais na coisa do bem comum, né, dos gregos. Aliás, não só no Brasil, isso no mundo todo. Vamos lá, a política tem sido altamente contestada, mas vamos lá. Ou, para ser mais preciso... Com licença, pedimos licença ao palestrante para informar que faltam 5 minutos para encerrar o tempo de explanação. Agradeço, Edgar. Vou tentar cumprir. Se passar, vai ser muito pouco, viu? Prometo me esforçar. Vamos lá. Então, obrigado. Obrigado a você. Síntese entre ação e Pramanta. Então, eu estou falando, para esse ciclo pramântico, de ações que permitam o desenvolvimento da individualidade, mas em harmonia com o todo social, viabilizando uma construção social da liberdade responsável, da igualdade substantiva e da solidariedade fraterna. Não é toda a liberdade do mundo, eu quero tudo, eu quero ser absolutamente livre. É a liberdade responsável no contexto social. A igualdade, porque nós vemos uma desigualdade brutal no mundo, desigualdade social, desigualdade de renda, desigualdade de acesso à educação e à cultura, bom, enfim. Nós vamos fazer uma construção social voltada para esses 3 elementos: liberdade responsável, igualdade substantiva e solidariedade fraterna. Essa é uma ação pramântica. Ações voltadas também à formação de uma cidadania inspirada por princípios e valores superiores da existência e incorporando a simbiose na dicção do professor Henrique José de Souza, fundador da eubiose, simbiose como modelo eubiótico de cooperação social. E o professor Henrique, ou vale dizer, a eubiose propugna o afastamento, né, dessa competição, às vezes agressiva, às vezes destrutiva, e a sua substituição pelo modelo de cooperação social, de cooperação entre os seres, entre os povos e assim por diante. Bom, enfim, estamos falando também de ações capazes de introjetar no ser humano, dentre outros elementos fundamentais, a consciência e a importância da alteridade, do ver o outro, do se reconhecer no outro, do entender a posição do outro, a importância do coletivo, a importância do humano em si, de mais humanidade, e, de certo modo, a importância do divino como essência humana, em última análise, né? Então, o Pramanta de Aquário, como expressão do novo Pramanta Luzir, que eu mencionei no início, 25 de fevereiro,
traz a expectativa do desenvolvimento da ideia de uma nova consciência. Aliás, tem uma música que eles cantam, né? Uma nova consciência e juventude. Bom, a ideia de uma nova consciência timbrada pela elevação espiritual e ético-moral da humanidade. Nesse sentido, é de se esperar que todos os seres de maior nível de consciência direcionem suas ações nas esferas social, política, artística, científica. Eu quero dizer o seguinte: cada um na sua linha de ação, cada um na sua área de ação. Ninguém precisa fazer grandes piruetas, mudar de área, ou tentar fazer tudo. Não, não. Cada um deve direcionar as suas ações no seu trabalho, na sua existência, no seu dia a dia, nas suas interações familiares e assim por diante, em prol da criação de uma nova ambiência. Uma nova ambiência capaz de aproximar construtivamente os povos, as pessoas e os seus patrimônios imateriais, bem como propícia ao desenvolvimento dos embriões de um futuro mais propriamente humano, ou, quiçá, poderíamos dizer, humano-divino. Né? Completando, essas ações a que eu me refiro, do novo Pramanta luzido, Pramanta de Aquários, e particularmente do atual ciclo pramântico, devem ser ações dessa natureza que eu mencionei, né? E elas são tão mais importantes, ações dessa natureza são tão mais importantes na medida em que estão sendo desenvolvidas hoje as bases, na visão eubiótica, das chamadas sexta e sétima raças-mãe. Eu falei que nós estamos na quinta, né? E do referido quinto sistema de evolução, que é o futuro. E o Brasil é precisamente o centro desse processo, sendo que a miscigenação intensa e inusitada que experimentamos até agora, com erros e acertos, virtudes e defeitos, aliás, isso tem sido muito discutido nos últimos tempos na sociedade, discutido, às vezes, inclusive, com muitos equívocos, sobretudo pela falta de capacidade e contextualização que as pessoas têm dos fatos do passado, né? Mas, enfim, essa miscigenação que experimentamos, com erros e acertos, repito, virtudes e defeitos, constitui um sinal exterior dessa dinâmica que coloca o país como centro do processo, né? Isso foi destacado pelo Domenico Di Masi, um eminente sociólogo italiano, no livro O Futuro Chegou, quando ele disse, esse livro publicado pela Casa da Palavra, Rio de Janeiro, né, em 2014, livro de 768 páginas, se me falha a memória, mais de 700 páginas, das quais mais de 100 ele dedicou ao Brasil, e, aliás, o nome, O Futuro Chegou, tem a ver com aquele livro do Stefan Zweig, né, Brasil, futuro, o país do futuro. Então, ele diz lá, o Brasil, o futuro chegou, e ele diz que nós, os brasileiros, nós temos que aproveitar essa miscigenação, esse caldo fantástico, racial, biológico, né, e cultural, a nosso favor, a favor do futuro do país. E é de se ressaltar que o futuro globalizado, para quem não gosta da palavra globalização, como os teóricos franceses, por exemplo, não gostam, preferem mundialização, o futuro do mundo globalizado ou mundializado tende a ser miscigenado pela mescla de raças, mescla de culturas cada vez mais intensa. Mas o Brasil, como lembra o Domenico Di Masi, está muito à frente nesse processo. Isso é um handicap fabuloso para nós. Tá? Temos que saber aproveitar isso e não destruir isso. Bom, eu termino aqui, pessoal. Eu acho que eu consegui cumprir os 5 minutos, retomando o vídeo de abertura da apresentação. Tá? Então, o universo, eu diria, tem centenas de bilhões de galáxias, tem sextilhões de estrelas, e isso é científico. Tá? Fala assim, alguns em 200 a 300 bilhões de galáxias, e já há estudos falando em trilhão de galáxias. Há cerca de 70 a 80 sextilhões, 22 zeros à frente do 1, né, de estrelas, um número sem conta de corpos celestes, planetas, satélites, asteroides, entre outros. No entanto, pessoal, o que se vê, o que se conhece, representa, segundo a própria ciência oficial, segundo a ciência, cerca de apenas 4% do universo, como já foi dito antes lá no início. Ou seja, a ciência ainda não conhece, nós ainda não conhecemos, nós, humanos, não conhecemos cerca de 96% do universo. Né? Nessa imensidão, mesmo dos 4%, porque os 4% já aparecem naquele vídeo inicial, né? Naquela imensidão. Na imensidão do universo, o homem é um ser microscópico, uma microvida, uma microbio. Por favor, não pronuncie isso de forma diferente, porque senão é uma ofensa, né? Pode soar como uma ofensa, mas, enfim, é uma microbio, uma microvida. Nós somos um ser microscópico nessa imensidão. Mas, no entanto, o homem é o destinatário, o ser humano é o destinatário, o principal vetor
do processo evolucional na Terra, no atual quarto sistema de evolução, que, na visão eubiótica, tem a Terra como centro. E a sua capacidade criadora e transformadora do homem, ela está crescendo. Vide agora a IA, né? Inteligência Artificial 0.1, que nós mencionamos lá atrás. E está sendo, de certo modo, testada no sentido até de não nos destruirmos. Será que a nossa ação vai levar à destruição do planeta, a nossa destruição, a destruição... Bom, enfim. Portanto, pessoal, se queremos criar um futuro mais digno da condição propriamente humana, vale dizer, um futuro mais justo, um futuro mais igualitário, mais fraterno e assim por diante, eu diria que é absolutamente indispensável nos pautarmos pela ação consciente. Então, numa última provocação, sobretudo aos eubiotas, mas uma provocação a todos nós no sentido de irmos à ação, eu diria, pessoal, mãos à obra, tá ok? Enfim, eram essas as observações, eram esses os comentários que eu queria apresentar para vocês, agradecendo mais uma vez a organização do evento, pelo convite, e agradecendo ao Edgar Bessa, nosso moderador, sobretudo pela paciência. Mas eu acho que eu me comportei razoavelmente bem em termos de tempo, né? E, no final, como eu havia dito, tem aí uma lâmina com algumas referências de redes sociais do setor que eu chamei, né, que eu mencionei, araratiano da eubiose. Muito agradecido a todos. Olá, senhor José Luiz. Com relação ao tempo, ficou certo. Assim, desconto agora aqui nas perguntas, não tem problema nenhum. Muito obrigado pela palestra. Então, senhoras e senhores, nós passaremos agora a uma sessão de perguntas e respostas, né? Perguntas previamente selecionadas, para a qual nós teremos 20 minutos de tempo. Então, a primeira pergunta, eu vou já fazer a primeira, juntando com a segunda, por conta do tempo mesmo, que seria: como podemos estar ou buscar estar em sintonia com a inteligência divina? E aí, nesse contexto, né, na sua opinião, quais são os principais desafios nesse processo? De estando em sintonia com a essência divina, né, realizar essa ideia posta em ação. Bom, Edgar, numa abordagem bem genérica, né, eu começaria dizendo que precisamos, né, para estar em sintonia com a ID, com a inteligência divina, vamos dizer assim, ou com a ideia divina, nós precisaríamos elevar o nosso nível de consciência, o que, em tese, significa elevar o nosso estado vibratório mental, tá certo? Isso, por si só, já é uma tarefa hercúlea, né? Sobretudo vivendo o dia a dia da sociedade humana complexa, dessa sociedade difícil, desequilibrada, desarmônica que nós temos aí, e tendo, por exemplo, né, que pegar ônibus, pegar metrô, trabalhar sob pressão, enfrentar situações e pessoas, às vezes, complicadíssimas. Enfim, é uma tarefa hercúlea elevar o nosso estado vibratório mental. Mas, por outro lado, se somos produto da ideia divina, e é comum dizer-se, com base nos preceitos bíblicos, né, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu creio que um bom primeiro passo poderia ser o do autoconhecimento, né, da busca do autoconhecimento, seja num sentido mais geral, do conhecimento daquilo que eu chamei lá atrás de antropogênese, né, nós nos referimos a antropogênese e cosmogênese, e também no plano individual, né, incluindo a questão da estrutura centenária do ser, quer dizer, procurar conhecer um pouquinho mais a respeito de quem somos, de como é a nossa estrutura. No mais, eu diria que as diversas tradições elas consolidaram o conceito do divino, tendo por princípios essenciais ou elementos estruturantes dessa noção do divino, o bem, o bom, o belo, o equilíbrio, a harmonia, e assim por diante, né? Então, eu diria que essa parece ser, quer dizer, seguir esses princípios essenciais, esses elementos estruturantes, parece ser uma boa indicação de início de trabalho, né? Para tentarmos entrar em sintonia com a ID. Quanto à segunda parte, quando você fala da minha opinião, quanto aos principais desafios do processo de
realização, vai dizer, da ideia apostação, no âmbito individual e coletivo, eu começaria lembrando o Bhagavad Gita, né, que é um livro de cabeceira de muitos de nós, que é uma parte do grande poema épico Mahabharata, né, Grande Índia, em que é descrita a luta entre os exércitos dos Kurus e dos Pandavas, né, como uma espécie de alegoria à nossa luta interna, né, a luta entre o chamado quaternário, na eubiose, quaternário inferior e o ternário superior, ou seja, uma luta entre tendências consolidadas, poderíamos assim dizer, cristalizadas em nós, e o novo, a necessidade de mudança, de alçar um novo estágio, uma nova coisa, um novo ser, né? Há várias interpretações possíveis, lógico, para essa questão do Bhagavad Gita. Pois bem, no plano individual, eu diria que o principal desafio é vencermos as nossas próprias amarras, vencermos as nossas limitações, a nossa falta de confiança, às vezes, a autoestima baixa e assim por diante, para nos colocarmos em ação, quer dizer, vencer essas amarras e nos atirarmos à ação, né? Amarras essas que constituem, de certo modo, lembrando Bhagavad Gita, um poderoso exército interno, né, contrário às mudanças, ao processo de mudanças. No plano coletivo, eu diria que um dos maiores desafios é vencer as dificuldades trazidas pela própria vida em sociedade, pela diversidade de culturas com que nos deparamos, pelos interesses os mais variados e muito comumente interesses egoísticos, de extremo egoísmo, diversidade de níveis de consciência, né, com que nos deparamos no meio social, e assim por diante. Nos deparamos com tudo isso cotidianamente. Qualquer projeto de interesse, sobretudo social, que extrapole a nós mesmos, que se projete para a sociedade, que queiramos realizar, ele tende a receber, desde logo, né, como a gente sabe, está cansado de ver nas nossas vidas, tende a receber críticas, resistências, oposições, a gente vê isso dentro das empresas em que trabalhamos e assim por diante, né? Vencê-las, vencer essas críticas, resistências, oposições, é um enorme desafio. Exige muita força de vontade, volto lá à vontade, como elemento absolutamente indispensável também no processo da ação, né? Ou da realização, se quisermos, né? E envolve capacidade de convencimento também, capacidade de convencimento e capacidade de ação, né? Existe, de certo modo, portanto, eu poderia dizer aqui, numa outra provocação, postura política, política no sentido elevado do termo político, né? Próximo daquele ideal do bem comum dos gregos e da era clássica, né? Política no sentido de saber trabalhar essas diferenças, essas divergências, essa diversidade e ter persistência, ter vontade férrea para realizar. Essa seria uma resposta que eu acho razoável para a pergunta, tá? Não sei se adequada na sua visão. Não, super adequada, perfeito. Vamos aqui a terceira pergunta, né, que eu juntei as duas primeiras. Mas quais as ideias, no contexto, né, do novo Pramanta, conforme foi dito, quais as ideias a serem realizadas para esse novo Pramanta? O que o futuro aguarda? É complicado, né? Mas, enfim, numa primeira aproximação, a ideia de um mundo mais humano, né? Mais integrado, mais igualitário, mais solidário e assim por diante, como eu tentei expor durante a abordagem, né, das ações desejáveis ao Pramanta atual, é isso que a gente tem que levar em consideração, né? Se quisermos uma abordagem mais ampla e, de certo modo, também mais complexa, nós poderemos dizer que, em termos objetivos, a ideia central de Novo Pramanta é a do desenvolvimento das bases do quinto sistema de evolução, no seu sentido estrutural, falando do aspecto objetivo, né? Falamos de quinto sistema, que é o passo seguinte, é o futuro na evolução da humanidade, né? Em termos subjetivos, de pessoas, por assim dizer, a ideia é do desenvolvimento das últimas sub-raças, sexta e sétima sub-raças, da atual raça-mãe, que é a quinta raça-mãe, que deverão, supõe-se, pelo menos, supomos todos nós, trazer essas duas sub-raças as características subjetivas principais do início do quinto sistema de evolução, vamos chamar assim, da primeira raça do quinto sistema de evolução. E esse trabalho, volto a dizer, passa pelo Brasil.
tendo a miscigenação racial, ou biológica, se preferirem, e cultural, sobretudo cultural, como um vetor da mais elevada importância nesse processo. Então, enfim, as ideias a serem realizadas no contexto desse novo Pramanta, eu acho que podem ser sintetizadas dessa forma: ações efetivas na linha que eu mencionei, da ação consciente, e foco no futuro, no quinto sistema da evolução, no desenvolvimento de raças. E lembrando, o desenvolvimento de sexta e sétima sub-raças, como nós chamamos no pensamento abiótico, da quinta raça-mãe, tem tudo a ver com a América, tem tudo a ver particularmente com a América do Sul e tem ainda mais a ver com o Brasil. Disso temos que nos conscientizar e buscar ensinamentos nessa linha, inclusive da ciência oficial, na visão de um antropólogo e sociólogo, que é o Domênico de Masi, que eu mencionei aqui. Tá? O Brasil é um elemento central nesse processo evolucional da humanidade. É isso. Não sei se foi satisfatório também. Foi totalmente satisfatório. Então, gostaria de agradecer ao senhor José Luiz Conrado Vieira, pela apresentação, e nós esclarecemos a todos que o e-mail do Congresso vai ficar à disposição para os que desejarem fazer contato. O e-mail é coe@eubiose.org.br. Então, aqueles que desejarem enviar algum contato podem utilizar esse endereço. Nós agradecemos a atenção de todos e convidamos já para a próxima atividade desse congresso, que será a palestra Reconstruir a Educação. E lembramos aos que nos assistem que, se gostou do conteúdo exibido, nos ajude curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal para receber as notificações. E desejamos paz, luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Boa tarde